Condiloma acuminado, também conhecido como verrugas venéreas, couve-flor ou crista de galo, são pequenas verrugas que aparecem nos órgãos genitais e geralmente não coçam, não ardem. Ela é causada pelo vírus muito conhecido, hoje nós temos aí a vacina, do HPV, transmitida através de relações sexuais, vaginal, anal e oral, ou da mãe para o bebê durante o parto. Quando não tratada, pode causar o câncer do colo de útero, por exemplo, embora exista um tratamento para as verrugas, e manchas que surgem nos órgãos genitais, ainda não existe cura para este condiloma acuminado. Tricomoníase, a mulher apresenta um corrimento amarelado esverdeado e espumoso de mau cheiro, coceira na vulva, vermelhidão na área vaginal, dor ao urinar e durante a relação sexual. Geralmente, homens com tricomoníase são assintomáticos e não apresentam sintomas da doença. O agente causador é um protozoário transmitido através também dessa relação sexual desprotegida. Gonorreia, ou a blerorragia, esquentamento ou pingadeira, gota matinal. Os sintomas da doença são corrimento amarelo esverdeado e mal cheiroso, dor, ardência urinar, lesões de pele nos órgãos genitais, íngua na região da virilha, causada por uma bactéria transmitida através do contato direto com as regiões afetadas durante relações sexuais, e também pode ser transmitida aí a gonorreia, pela mãe durante o parto. A herpes genital é uma doença que manifesta-se através do surgimento de pequenas bolhas nos órgãos genitais ou ânus, e pela presença de ardor e coceira intensa. Após o período de 1 a 3 semanas, os sintomas vão desaparecer, porém, a pessoa permanece infectada, A herpes, ela vai desaparecer os sinais, desaparece, aquelas bolhas, desaparece a coceira, mas a herpes, a pessoa continua infectada pela herpes e ela é causada por um vírus, e sua transmissão vai acontecer através dessas relações sexuais pelo contato direto com a secreção eliminada pelas bolhas que estouram. É importante não confundir a herpes genital com a herpes labial, pois apesar de algumas semelhanças, são causadas por diferentes tipos de vírus. Sífilis, nós vimos ali nas imagens anteriores, ela apresenta em 3 fases, caracterizadas pelos seguintes sintomas: a sífilis primária, ínguas nas virilhas e feridas arredondadas, que é o cancro duro. Isso pode ocorrer na vagina, pênis ou ânus. Essas feridas não coçam, não doem, não ardem e aparecem 2 ou 3 semanas após aquela relação sexual desprotegida. A fase secundária, essas manchas avermelhadas por todo o corpo, inclusive nas palmas das mãos, nas solas dos pés, e também a queda de cabelo em alguns casos. Fase terciária manifesta-se no coração, ossos, no cérebro. Não é contagiosa nessa fase, embora a doença não tenha mais cura. A pessoa ainda poderá viver muitos anos, mas a gente já viu que pode levar à morte do paciente. O agente causador é a bactéria, transmitida através das relações sexuais e também durante a gestação e no momento do parto. A gente pode observar aí que ocorrem essas ações
de acordo com o, o desenvolvimento da doença, né? Elas precisam ser revistas, né? Sempre que possível ser acompanhada, identificar os sinais e sintomas, né, de cada uma dessas DSTs. A gente está falando aqui de saúde do adolescente, né? Então quanto, né, a gente tem de informação para passar para esses adolescentes, né? A forma de passar essas informações é muito importante, né? A adolescência ela é arraigada de vários aspectos, né? Aspectos importantes aí que precisam ser trabalhados sempre, né, pela equipe de saúde. O enfermeiro, mais do que nunca, é um agente de promoção da saúde, precisa olhar, né, para esse adolescente e precisa ver como, né, nós temos importância aí, né? Nós estamos falando de ST, de DST, né? E a gente não pode esquecer do bullying, né? A importância que nós temos com relação ao próprio bullying, né? Muitas das vezes, né, aquele adolescente que ele não está no meio, né, daqueles que realizam, né, que fazem, praticam a relação sexual desprotegida, né, ou aqueles que definem, né, para a sua vida que não farão parte desse grupo social, eles acabam sofrendo esse bullying, né? E aí esse bullying ele traz tanto a questão da agressão física quanto apenas, né, e não somente, né, não apenas no sentido de menosprezar a agressão, né, uma agressão moral, né, mas quando a gente fala de uma agressão que não é uma agressão física em si, né, mas uma agressão que marca aí a saúde física e mental desse adolescente. Nós precisamos entender que o adolescente, né, a sua relação com a vulnerabilidade, o que é vulnerabilidade em si? Né? A vulnerabilidade, né, está relacionada diretamente a pessoas que estão suscetíveis a adquirir doenças ou a sofrer danos no dia a dia de suas vidas, né? Todas as pessoas elas estão suscetíveis, né, a adquirir doenças, né? Porém, algumas dessas pessoas elas têm maiores condições, né, de evitar as doenças, ou porque elas dispõem de mais recursos, né? Esses recursos vêm desde a informação, emprego, renda, escolaridade, nível de escolaridade adequado, né? Então, capacidade, né, de entender, né, capacidade de desenvolver as suas próprias ações, capacidade de escolha, né, autonomia. Então, quanto mais informada essa pessoa, quanto mais capacitada essa pessoa, quanto mais autônoma essa pessoa é, menos vulnerável ela se torna. Então, a vulnerabilidade ela é inversamente proporcional a esses recursos. E o nosso papel enquanto promotor da saúde é fornecer, né, o máximo, né, de informações compatíveis com a capacidade de compreensão dessas pessoas. A gente precisa entender essa vulnerabilidade em três aspectos importantes. Nós temos o aspecto individual, social e programático. Para que a gente entenda o aspecto individual dessa vulnerabilidade, nós temos a questão do não ter conhecimento sobre as formas de transmissão e prevenção das doenças, né, sexualmente transmissíveis, e também o fato de não usar a camisinha, não usar aquele que é o método de barreira que nós vimos que apresenta aí uma eficácia importante para as doenças sexualmente transmissíveis. Não é um produto novo, é um produto, né, que vem, né, ao longo no país vem sido distribuído, né, com uma eficácia grande. Aí nós temos dispensas, né, dispensadores de preservativos em vários locais pela cidade, né,
surgiu por um projeto aqui no estado e hoje outros estados já possuem esses dispensadores, né, feitos ali com a própria caixa do produto. Então é importante que a gente identifique o aspecto social da vulnerabilidade, que tem relação com ter a dificuldade de acessar a escola, de acessar os serviços de saúde, de ser discriminado em função da orientação sexual, não conseguir negociar o preservativo com o parceiro, né? Como assim, professor, não conseguir negociar o preservativo com o parceiro, né? Porque nós temos aí uma relação, né, uma relação sexual, né, consensual, que nem sempre os parceiros, né, isso a gente não pode generalizar, né, mas a gente entende que na maioria das vezes, né, o parceiro, o homem não, né, é aquele que mais se nega ao uso do preservativo. Mas nós temos também mulheres que se negam à utilização do preservativo, por mais estranho que isso possa parecer, né, de antemão. Mas a questão da idade, a situação socioeconômica, o gênero, né, dessas pessoas aí pode influenciar nesse fato de não conseguir negociar com esse parceiro aí para que esse uso do preservativo ele seja realizado. Então esse é um aspecto importante social da vulnerabilidade, e a vulnerabilidade programática, que é não receber a informação na escola, ser impedido de realizar o teste no serviço de saúde e a inexistência de campanhas de conscientização sobre a utilização adequada, né, desses aspectos importantes da prevenção. Nós devemos atuar na perspectiva das vulnerabilidades. Isso significa levar em consideração o contexto de vida das pessoas e suas singularidades, né? Sexo e relações de gênero, né? Geração, orientação sexual e também, né, a condição socioeconômica, escolaridade, estilo de vida, né, está de fato relacionado à nossa atuação nessa perspectiva da vulnerabilidade, né, junto a essas pessoas. Como é que vai se dar, né, portanto, o diagnóstico, né, precoce, né, do HIV, por exemplo, né, e as questões ético-legais, né, com relação a esse diagnóstico precoce, né? Muita gente se pergunta: é possível, não é possível, né, realizar o teste de forma adequada com, né, a criança, com o adolescente, né? Até que ponto, né, nós podemos aí ter esta relação importante no diagnóstico precoce do HIV e juventude? Jovens se testam pouco, principalmente aqueles do sexo masculino, como a gente pode observar aí no gráfico, né? Nós observamos, né, que de 15 a 24 anos, né, nós temos jovens, né, o total, né, de um total de 30,4, né, nós temos aí 17,6, né, como sendo do sexo masculino. Se você for observar, as barras azuis representando o sexo masculino, elas estão, né, abaixo ali, quando é muito abaixo, quando nós falamos de jovens, né? Isso vai aumentar, né, se equipara entre 50 e 64 anos, mas ela aumenta, né, muito ali essa diferença entre os jovens, né, de 15 a 24 anos, onde as mulheres elas testam mais. Ah, mas é porque a mulher
quer testar mais? Não, gente, a gente precisa observar aí uma questão importante, né? Nem sempre isso vai se dar porque a mulher quer, né, quer realizar o teste em si. Isso pode ocorrer, esses dados podem estar, né, relacionados a esta importante diferença, porque nós estamos falando aí de mulheres em idade fértil, e aí a gente já tem, né, uma importante hoje, né, uma importante percentual aí de testes, né, do HIV, né, em mulheres em idade fértil, né, principalmente gestantes de 15 a 24 anos aí são testadas, né, nas consultas de pré-natal. Mas e o jovem, né, o jovem menor de idade, né, ele pode fazer o teste? Professor, se eu estou lá na unidade básica de saúde, sou enfermeiro, o adolescente ele pode chegar comigo e fazer o teste? Ele precisa estar acompanhado dos pais, né, dos responsáveis, isso não vai trazer a ele um problema maior com relação a isso. Ele não vai sofrer, né, com relação aos pais, né? Ele pode receber o resultado sozinho. A partir de que idade ele pode fazer esse teste? Se ele vier, né, encaminhado pela instituição, se der positivo, o que a gente deve fazer? Essas perguntas a gente tem aí a partir de agora. Entendendo que os direitos de adolescentes, né, que surgem lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele reconhece todas as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos nas diversas condições sociais individuais, né? O que a gente vai observar aí? Que de acordo com o ECA, essa condição de desenvolvimento da pessoa não retira a criança e adolescente o direito à inviolabilidade, né, e à integridade física, psíquica e moral, né. O que ele precisa, né, é ter a possibilidade de buscar um refúgio, um auxílio, uma orientação, e a gente precisa garantir isso. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei e por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Está lá no ECA, no seu artigo 3º. Promover o acesso ao diagnóstico do HIV significa garantir os direitos, né, e contribuir para a redução da vulnerabilidade programática. Como nós vimos ali, a vulnerabilidade individual, social e programática, né, que a partir daí o jovem, né, ele consegue, né, cuidar da sua própria saúde. Mas e como orientar esses profissionais de saúde, vocês, futuros profissionais de saúde, né? No atendimento de crianças de 0 a 11 anos, o teste só pode ser realizado com autorização do responsável. E o atendimento adequado requer que o profissional tenha acesso no momento do teste ao motivo de solicitação de testagem dessa criança e a verificação de queixas relacionadas a presenças de sinais e sintomas de infecção por HIV ou AIDS, né? E aí o que a gente precisa estar, né, observando aí também é a questão da possibilidade de abuso, né? No caso de adolescentes de 12 a 18 anos, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive aqueles, né, cumprindo medidas socioeducativas, né, SESEM, ou em medida protetiva de abrigo, poderão decidir sozinhos pela realização do exame, cabendo ao profissional avaliar se o adolescente em questão é capaz de entender a situação de testagem e se pode conduzir-se por seus próprios meios. O que a gente precisa observar ali? Esta é uma importante relação de que o enfermeiro
para que ele faça esse teste, né, com o adolescente, ele precisa fazer uma consulta da enfermagem. Eu sou contra essa... É até forte falar, né? Eu sou contra a testagem, né, em massa. Por exemplo, ação social de testagem, porque não tem, né? Pelo menos na maioria das vezes a gente não observa ali ao fazer, né, uma ação de testagem, né, de HIV, a gente não observa de fato uma consulta da enfermagem, né? E a gente sabe, é lei, né? Sempre onde está, né, tem o poder de lei, sempre onde há um enfermeiro atuando, ele precisa executar o processo de enfermagem, ou seja, a sistematização do centro de enfermagem, ou seja, a consulta de enfermagem. Então, antes de realizar o teste, precisa fazer uma consulta da enfermagem. Esse diagnóstico da enfermagem vai me dar como uma intervenção realizar o teste, não somente realizar por realizar. Então, essa é uma importância aí que a gente precisa destacar. Vamos fazer consultas de enfermagem, a partir delas testar esses adolescentes. Aí concordamos. O adolescente deverá ser estimulado a compartilhar o que lhe acontece com os seus responsáveis ou com adultos em que confie que possa servir de suporte. Para que essa avaliação possa ser feita adequadamente e para que o adolescente possa tomar uma decisão de realização ou não da testagem de maneira livre e esclarecida, recomenda-se a que todos os adolescentes seja oferecida uma sessão individual de aconselhamento pré-teste. É isso que eu estou falando para vocês. A gente precisa não de testar em massa, né? Testar em massa é bom para estatística, não é bom para a pessoa, né? O que é bom para a pessoa é fazer uma consulta da enfermagem, um aconselhamento pré-teste e aí sim fazer uma testagem adequada. Quando a gente faz um aconselhamento pré-teste, as pessoas que passam por capacitação para isso, né, temos inclusive ótimas capacitações online, né, a serem realizadas para o teste rápido, façam, entrem no site, né, o NaSUS, a VaSUS, né, é disponível, gratuito, né, façam os cursos, né, você vai ser capacitado a realizar o teste. E lá indica que eu preciso ter um ambiente adequado, um tempo adequado para a realização do aconselhamento pré-teste, pós-teste. A entrega não é simplesmente entregar o resultado para a pessoa, é explicar o que significa aquilo, é também identificar se a pessoa está indo fazer o teste é porque ela possui dúvida, se ela possui dúvida é porque ela está ou ela tem um comportamento de risco ou ela teve um momento de comportamento de risco, uma situação de vulnerabilidade, né? Então eu preciso reduzir as vulnerabilidades. Lembra da vulnerabilidade programática, que é quando você oferece a essa pessoa a possibilidade, né, de informação. A gente precisa reduzir essa vulnerabilidade. E nada mais do que aproveitar os aconselhamentos, a consulta de enfermagem, a gente pode chamar assim, somos, né, enfermeiros, né, ou enfermeiro em formação, para que a gente possa desenvolver este papel importante do enfermeiro. Os resultados do exame somente poderão ser entregues ao adolescente, preservando-se o seu direito à privacidade. Mas lembrando sempre que, quando nós temos uma pessoa identificável, existe toda aquela relação das possibilidades de quebra da confidencialidade que são moralmente justificáveis, e você pode procurar aí no canal, né, a respeito da bioética, que você vai buscar aí a questão de quando quebrar a confidencialidade pode ser uma possibilidade, né, moralmente justificada. Se não acharem, né, no vídeo, acessa lá o site do professor Goldin, né, que é bioética.universidade Federal do Rio Grande do Sul, ufgs.br,
que você vai observar, né, em privacidade e confidencialidade, as possibilidades de quebra de privacidade, quebra de confidencialidade moralmente justificáveis. Entre elas está ali quando eu tenho uma pessoa, né, eu inicio quando eu tenho uma pessoa identificável que vai receber um benefício real da quebra, do acontecimento da quebra da confidencialidade. Os centros de testagem e aconselhamento, né, conhecidos aí como CTAs, devem estar articulados às demais ações voltadas à prevenção das DSTs, né, das doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, entre os adolescentes que estejam acontecendo na região de atuação. Os CTAs podem oferecer suporte técnico para os profissionais de educação envolvidos em ações. Isso pode ser realizado em escolas. Como em qualquer outro caso, é vedada a realização de testagem compulsória em crianças e adolescentes, inclusive aqueles cumprindo medidas socioeducativas ou sob medida protetiva de abrigo. Então a gente não pode obrigar, né, este adolescente, essa criança, a realizar o teste. Ela precisa ser... isso tem que ser livre, né, para que a pessoa possa escolher. Marco legal, né, de documentos de referência, marco legal da saúde em direitos de adolescentes, implicações éticas no direito de triagem sorológica do HIV, orientações da organização e funcionamento dos CTAs no Brasil, Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal são documentos de referência para este assunto aí que nós abordamos, né? Entrem, né, busquem esses materiais que são de extrema relevância. Nós temos que refletir sobre a adolescência. Nós vimos na aula passada que a gravidez na adolescência é algo real e algo visível, né? É um problema visível. Nós observamos quando há gravidez na adolescência e nós nos chocamos com a adolescente grávida. A sociedade em si, né, ela choca, né, ela fica abismada ainda que em pleno no século XXI isso ocorra, né, a gravidez na adolescência. Mas as ISTs, as DSTs, né, elas são invisíveis para a sociedade, né? Mas se essa adolescente ela engravidou, se esses adolescentes, né, estão mantendo as relações sexuais, não é só a gestação na adolescência que é um problema. Nós temos outros problemas que são as doenças que ou podem levar esse adolescente ao óbito ou incapacitá-los, né, ou a própria questão do processo saúde-doença aí possibilitando doenças oportunistas, né? E a gente precisa olhar para o adolescente e trabalhar com o adolescente com relação às ISTs de uma forma mais abrangente. Eu convido vocês a assistir este filme, né, Sonhos Despedaçados. O link, né, ele está disponível aí no AVA, no ambiente, né, da disciplina. Eu também enviei no grupo da turma. Acessem esse vídeo também, porque assim, tudo que a gente vê nas disciplinas, que é que eu sempre falo, façam as suas anotações, né? Façam as anotações porque você pode e vai em um determinado momento da sua atividade laboral necessitar fazer algo. Isso vai acontecer daqui a pouco no estágio supervisionado. Em saúde coletiva, por exemplo, o monitor, o supervisor de vocês vai falar o seguinte: olha, eu preciso para amanhã uma ação, né, ou para daqui uma semana uma ação com relação a gravidez na adolescência, com relação às ISTs, que vai ser realizado na escola X, né? Resolva isso e traga para nós.
Se você já tem essas anotações, já tem desenvolvimento de algo, pelo menos um rascunho, uma ideia, um esboço do que fazer, isso é melhor que você faça durante as disciplinas de formação. Então convido que vocês o façam logo, né? E aí ao longo desse semestre aí, ao longo dos próximos semestres também, a gente pode trabalhar juntos aí, desenvolver os projetos, depois vocês aplicam quando for oportuno, né? Eu me coloco sempre à disposição de vocês e vocês sabem que podem, né, a todo momento aí que precisar de mim, vocês podem contar comigo. Tenham uma ótima noite, né? Um ótimo dia, depender aí do horário que vocês estão assistindo a essa aula. Que Deus abençoe a todos